Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é Isaías 53. Ele fala muitas coisas interessantes. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si nossas dores, foi traspassado, foi moído. Ele levou as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para nós cristãos, é um texto muito claro que fala de uma profecia messiânica apontando para Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas por que os judeus não enxergam em Isaías 53 a pessoa de Jesus? Para os judeus, Isaías 53 fala de Israel. Será que é isso mesmo? Hoje eu vou analisar com você esse texto nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, se o nosso conteúdo é relevante pra você, se você tem aprendido e crescido aqui com o Teu Lugar. Bom, o tema de hoje é o servo sofredor de Isaías 53. Olha, quando você pega esse texto para nós cristãos, ao ler Isaías 53, parece que encaixa direitinho com a pessoa de Jesus e sua morte vicária. Mas os judeus que estão aguardando o Messias até hoje, ao lerem esse texto, não enxergam Jesus ali. Para os judeus, esse texto está se referindo a Israel. Na verdade, essa interpretação ela começou por volta do ano 1100 com um rabino chamado Rashi. Foi daí em diante que todo o povo judeu entende que Isaías 53 está falando da nação de Israel e não de Jesus, porque eles não creem que Jesus é o Messias, não creem que Jesus é o Cristo. Mas hoje a gente vai analisar esse texto aqui de forma clara, de forma simples, para que você possa entender e sem preconceitos. Vamos ver então se Isaías 53 fala de Israel ou fala de Jesus Cristo, o Senhor dos cristãos. Vamos lá? Primeiro vamos falar de Isaías. Isaías é um livro que foi escrito antes de Jesus, centenas de anos antes. Ele está no Antigo Testamento da Bíblia Protestante. E ele está também na Bíblia Hebraica, na Bíblia dos Judeus. Ou seja, o mesmo texto que está na nossa Bíblia também está na Bíblia dos Judeus. É o mesmo texto. Ele não foi alterado. Alguém pode dizer assim, ele foi alterado. Depois que Jesus morreu, alguém alterou lá para ficar parecendo com a morte de Jesus. Olha, tirando a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento, originalmente em hebraico, para o grego. E essa tradução foi feita do ano 250, mais ou menos, antes de Cristo. E nessa tradução, nós temos preservado o texto de Isaías 53. Mas tirando a Septuaginta, nós temos achados arqueológicos que são datados anteriores a Jesus e que preservam o livro de Isaías. Aliás, o rolo de Isaías, o grande rolo de Isaías, é o rolo mais preservado que foi encontrado lá nos manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, na Cisjordânia. Ou seja, nós temos uma comprovação, um livro que tem um rolo que tem 7,3 metros de comprimento, é um rolo muito grande. Esse rolo foi muito bem preservado. Estudiosos dizem que ele foi preservado 95%, é uma grande porcentagem de preservação, mostrando ali que não houve alteração. Então esse texto é anterior a Jesus. Nisso, tanto judeus quanto cristãos concordam que o texto é anterior a Jesus. Estou falando isso para ninguém dizer assim, esse texto foi alterado para se encaixar com Jesus. Não, ele é anterior a Jesus. É Jesus que teria que se encaixar com esse texto se fosse o caso de uma fraude ou coisa assim. Mas analisando friamente isso, esse servo sofredor que está lá em Isaías 53, vamos ver por que ele não pode ser Israel. Primeiro, ele não pode ser Israel porque o servo sofredor, ele morre por outras pessoas. Ele morre pelos outros. Veja comigo esse texto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Israel não morreu por outras nações ou por outras pessoas. Não há nenhum relato em nenhuma outra passagem da Escritura que mostra que Israel morreu pelos pecadores, que as iniquidades dos outros povos caiu sobre eles para que o povo de Israel fizesse um tipo de expiação por outras pessoas, pelos gentios. Não há essa informação. Veja o versículo 11 também. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que nós vemos aqui nesse texto é que uma pessoa está morrendo por mais pessoas. Ele ia levar sobre si a iniquidade deles, e ele, o servo, o justo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então o que a gente pode perceber é uma tentativa de tirar o foco de que esse texto fala de Jesus e falar que é Israel. Mas ao ler o texto sem preconceito, não tem como encaixar Israel nesse texto, nesse pequeno trecho que eu li para você. Segundo motivo que não pode ser Israel é porque esse servo sofredor, ele não tem pecado, o que não acontece com Israel. Veja comigo o texto. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora eu te pergunto, Israel nunca cometeu injustiça? Ler esse texto e dizer que é Israel é negar completamente todo o Antigo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento diz que Israel pecou, adorou outros deuses, foi idólatra. E por várias vezes Deus mandou profetas para adverti-los, para que eles não fossem injustos, para que eles não fossem pecadores. O servo sofredor não tinha pecado. E o único que não teve pecado foi Jesus. Jesus foi impecável em tudo o que fez, falou e agiu. Agora, se Israel fosse o servo sofredor e não tivesse pecado, por que Deus então fez tantas leis para que houvesse sistemas de sacrifício? Por que é que Deus então fez um dia da expiação, se não havia pecado em Israel? O servo sofredor não tem pecado, e Israel é pecador, assim como nós. Portanto, o único que não tem pecado é Jesus, mostrando que o texto se encaixa perfeitamente com a pessoa de Jesus Cristo e não com Israel. Então não pode ser Israel. Por quê? Porque Israel pecou, assim como nós pecamos. Israel pecou e esse servo sofredor não tem pecado, não tem dolo algum, não tem justiça. E esse servo sofredor morreu por alguém. E Israel não morreu por ninguém, nem está morrendo por ninguém. Não está fazendo expiação por outras pessoas. Agora vejamos a semelhança que há do texto com a pessoa de Jesus. É muito claro, se você ler sem preconceitos, você vai perceber isso claramente. Então, primeiro, o texto fala que ele não tinha aparência. Veja comigo. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O detalhe é que os judeus estavam aguardando um rei, alguém poderoso, que iria novamente colocar Israel em pauta, queria destruir o Império Romano, que estava dominando o povo de Israel. Mas aquele homem que nasceu em Nazaré, diziam ainda, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré, uma aldeiazinha com pouquíssimas pessoas. Poderá vir alguma coisa boa dali, de repente vem Jesus, humilde, servo, sofrendo, montado num jumentinho, como dizem na gíria aí, né, de chinela havaiana, e de repente ele chega e vão dizer, esse aí que era o filho do carpinteiro, agora de repente ele é o Messias.
Portanto, ele foi rejeitado, não tinha aparência nenhuma. E é o que o texto fala, ele não tinha aparência. Vamos lembrar que esse texto está descrito antes de Jesus nascer. Então ele vem sem aparência. E sem essa aparência, os judeus não o reconheceram como Messias, mas o rejeitaram completamente. Segundo, ele era desprezado. Veja comigo esse texto. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus foi a pedra rejeitada pelos construtores. Aquela que veio a ser a principal pedra. Na verdade, ele foi rejeitado pelos construtores. O texto do Novo Testamento diz, ele veio para os que eram seus, para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Mas todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os judeus rejeitaram, ele foi desprezado, exatamente como profetizado em Isaías 53, centenas de anos antes de Jesus Cristo. Terceiro, o texto fala que ele foi traspassado, o servo sofredor foi traspassado. Veja comigo o texto. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ou seja, esse servo sofredor foi traspassado. O texto é muito claro. Agora veja comigo o que é que acontece com Jesus relatado no Novo Testamento. Mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Versículo 37. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Mais uma vez a Escritura se cumpre em Jesus Cristo. Ele foi traspassado conforme o texto de Isaías 53 que foi profetizado antes de Jesus. Quarto ponto, ele não abriu a boca. Olha que detalhe, ele não abriu a boca. Veja o texto comigo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53 fala de alguém que não abre a boca, que não vai responder, né, que não vai trazer réplica e tréplica. Como uma ovelha muda, ele vai para o seu matadouro, como um cordeiro. Lembra que João Batista falou, eis o cordeiro de Deus? Ele vai como um cordeiro para morrer. Veja bem esse texto comigo. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Pilatos falou, você não fala nada? Você vai como alguém mudo para morrer? Você não sabe que eu posso te matar? Eu tenho poder para isso? Na verdade, depois Jesus retruca dizendo, né, olha, você só tem autoridade porque o meu pai te deu. Mas ele vai mudo, ele vai quieto. Ele mesmo dá a vida. Ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu a dou espontaneamente. E como uma ovelha muda, ele vai até a cruz e morre por nós, levando nossas dores e nossas iniquidades. Quinto, veja bem o detalhe dessa parte. Ele morre como um perverso, mas é enterrado como rico. Não é um detalhe assim muito minucioso para dizer que isso é Israel? Veja comigo o texto. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Isaías 53, versículo 9. Jesus morreu como alguém maldito ali numa cruz, porque assim era feito com os desprezados, com os humilhados, com os ladrões e malfeitores, mas ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Ele morreu como um perverso, mas com o rico esteve na sua morte. Que detalhe interessante, profetizado centenas de anos antes. Agora eu te pergunto, essa parte se encaixa com Israel ou se encaixa com Jesus? Sem preconceito, sendo você um judeu que me assiste, um cristão que me assiste, esse texto fala de Jesus, Yeshua,
ou ele fala de Israel? Sexto e último ponto, ele intercedeu pelos transgressores. Não é algo muito minucioso também, porque Israel não tem intercedido pelos transgressores. Na verdade, Israel tinha que guardar os mandamentos, guardar a lei e não proclamar como é feito o evangelho. Enquanto no judaísmo, enquanto para os judeus tem que guardar aquilo para eles, o cristianismo tem que espalhar isso ao mundo, é algo diferente. Agora, quem é que intercede pelos povos, pelas pessoas? É Israel ou foi Jesus? O que é que aconteceu com Jesus quando ele morreu? Vamos ver o texto de Isaías 53, veja comigo. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não há dúvida que esse texto fala de Jesus na cruz, quando ele está morrendo ali e dizendo, olha, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nenhuma outra mente, nenhum outro relato, não há nada, não há nenhum precedente na história da humanidade de alguém que diz isso quando está sendo crucificado. Nenhum outro homem, nem os sábios pensadores filósofos gregos, nenhum deus da mitologia grega, nada, nenhuma outra pessoa fez como Jesus fez de forma inédita, perdoando os seus transgressores. É muito claro que o texto não fala de Israel, o texto fala de Jesus Cristo. Você judeu que está me assistindo, leia aí na sua Bíblia hebraica o texto de Isaías 53, sem preconceitos. Leia e de forma fria, calculista, numa boa exegese, veja de quem é que esse texto está falando. E você vai perceber que há um Deus te esperando para você o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai te levar a morar com o Pai eternamente. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir e edificado muito a sua vida. Você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Talvez, escute bem, talvez tem muita gente precisando ouvir o que foi falado aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, você é sempre muito bem-vindo aqui. Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.